Minhas saudações. E nesse vídeo vou falar sobre o exercício do governo do Burkina Faso, sob liderança do capitão Ibrahim Traoré, quem é também chamado de forma carinhosa por IB. E fiz consultoria econômica ao governo do Burkina Faso. É brincadeira, mas parece que sim, porque analisando, observando as atuações do governo do Burkina Faso durante esses período de menos de 2 anos, as suas atuações, as suas políticas, os projetos que têm sido a implementar coincidem muitos com algumas das minhas propostas sobre o caso da Guiné. Portanto, se fosse eu a prestar um serviço de consultoria econômica, não seria diferente, porque a Guiné-Bissau e Burkina Faso apresentam um contexto, ou seja, uma situação econômica muito similar. Por exemplo, os dois países constam entre os países mais pobres do mundo, com PIB per capita menos de $2, caso do Burkina Faso $1,6, e Guiné-Bissau $1,2. Esses dois países, em termos de quadro econômico, são muito similares. As propostas para esses dois países acabam sendo as mesmas. Antes de entrar direto para falar das atuações do governo, que tem sido o seu exercício do governo do Burkina Faso, para comparar com as minhas posições que eu tinha manifestado sobre a Guiné, e queria só contextualizar um pouco de quem é que se trata, quem é essa figura emblemático, essa personalidade que está muito em voga nos debates sobre os assuntos políticos de África, nos debates sobre questão de geopolítica. Não foge, o seu nome não foge nessa discussão, que é Ibrahim Traoré, capitão Ibrahim Traoré. E Ibrahim nasceu em 14 de março de 1988, numa cidade do interior do Burkina Faso, concretamente na região norte, e frequentou os seus estudos primários, liceais. Depois foi para a capital, que é Ouagadougou, onde se licenciou em Geologia. Depois de se licenciar em Geologia, em 2009, alistou-se ao exército burkinabé. Portanto, o contexto do ano 2009, para conseguirmos entender o que eventualmente pode ser a motivação do Ibrahim a se alistar ao exército. Porque nesse contexto do ano 2000, os países do região do Sahel estavam a deparar com situação de insurgência dos grupos terroristas, grupos jihadistas nessa região. Portanto, esses países acabam estando numa situação de guerra iminente, assim digamos, com ameaças de grupos terroristas que eram crescentes. E, portanto, Ibrahim também, para as pessoas próximas a ele, testemunham que sempre o conheceram como uma pessoa calma, serena, mas muito atenta, um bom observador, assim digamos, e também muito patriótico. E durante o seu estudo universitário na Universidade de Ouagadougou, Ibrahim foi membro associado da Associação dos Estudantes muçulmanos de Burkina Faso, e também, ao mesmo tempo, foi
membro associado de Associação dos Estudantes Marxistas de Burkina Faso. E nessa Associação dos Estudantes Marxistas, Ibrahim fez uma carreira destacável ali, até se ascendeu ao delegado dos congressos da Associação Marxista de Burkina Faso, e nesses congressos ele se destacava com a apresentação das suas ideias, que defendia a classe minoritária, desprivilegiada. Portanto, Ibrahim tem já essa característica patriótica desde cedo. Portanto, esse contexto também de ameaça de guerra no país, na região do Sahel, portanto, pode ser uma motivação dele se alistar ao exército de Burkina Faso. E ao alistar no exército, depois de algumas formações militares, uma das suas formações fez no Marrocos, depois voltou, integrou-se à contingência de Burkina Faso, que participou na missão de manutenção de paz em Mali, com foco mesmo a conterem a invasão, a expansão do grupos terroristas jihadistas. E ele, com essa experiência, voltou para o Burkina Faso, portanto, empreendeu essa experiência, esses esforços ali, depois essa experiência de contingência de missão de Nações Unidas de manutenção de paz, em Burkina Faso destacou-se o seu serviço na luta contra o grupo terrorista que ameaçava o Burkina Faso. Só que o que aconteceu em 2020, concretamente 22, o então presidente Michel na altura, houve-se uma situação de negligência total do Estado, do governo, perante essas ameaças de grupos terroristas. Portanto, essa situação colocou-se em risco a vida de população dessas regiões, principalmente norte do Burkina Faso, onde tinha os grupos terroristas vasto até. Portanto, com essa negligência, isso não limitou só a isso. Também acontecia atraso de pagamento dos salários dos soldados que estavam na frente dos combates contra grupos terroristas. E essa situação já estava a criar já uma revolta, tanto da população e como do exército em si. E para piorar, aconteceu um episódio muito triste, numa coluna que transportava os gêneros alimentícios às populações de zonas mais isoladas, que tinham maior ameaça dos grupos terroristas, porque essa população dessas zonas não conseguiam cultivar os seus campos, fazer as suas produções agrícolas, aí mesmo se fizeram, não podiam fazer colheita dos seus produtos, porque os grupos terroristas atacavam ali nos campos, nas suas aldeias. Portanto, essa população dessa região estava numa situação de fome, de penúria grande. E por isso que o governo fornece de vez em quando gêneros alimentares dessa região. Só que aconteceu uma vez, a comitiva que transportava esses gêneros alimentícios para essas regiões foi atacado por grupos terroristas. E nisso foram assassinados mais de quase 30 soldados que escoltavam essa comitiva, e muitos deles desaparecidos. Até hoje não se sabe dos seus paradeiros. E essa situação acresceu ainda mais a revolta contra o regime do presidente Michel. E, portanto, logo em janeiro, efetuou-se uma operação do golpe contra o presidente, por um grupo que se denominou de grupo de junta militar para a restauração do país. E esse grupo foi liderado por
Paul Henry Damiba, que é um dos elementos de forças especiais, e Ibrahim nessa altura era um dos comandantes de um grupo que lutava na região norte contra os grupos terroristas. E ele também se apresentou como um dos autores do golpe de janeiro, portanto um dos elementos da direção de junta militar, da liderança de junta militar que assumiu o poder. Só que o Paul, o propósito, pelos vistos, era para ter uma atitude, mais atenção do governo do Burkina Faso face a essa guerra de ameaça jihadista do grupo terroristas. E só que o Paul parece que negligenciou, a situação continuou na mesma. E Ibrahim já afirmou que várias vezes tentou lhe alertar sobre o propósito que destituíram o regime do antigo presidente. Mas o Paul, segundo o próprio Ibrahim, que o Paul tinha ambições pessoais, portanto não conseguiu se redirecionar para a direção que lhes motivou a criarem a junta para assumir o poder. E logo, alguns meses depois, em setembro do próprio ano 2022, efetuou-se outra operação de golpe de Estado. Dali surgiu o Ibrahim como novo líder de junta militar que assumiu o poder. E o propósito do Ibrahim era também dar mais atenção à questão da ameaça de guerra dos grupos terroristas, para depois entregar o poder aos civis, aos políticos. Só que em menos de um ano notou-se uma diferença colossal com antigos governos, dos governos cessantes. Portanto, a população referendou-se à continuação do Ibrahim no poder, continuação do regime militar no poder. Mais ou menos essa é a contextualização do Ibrahim, para não delongar. Portanto, o que é que o governo do Burkina Faso fez? Como eu disse, eu enquadrei essas atuações em quatro pontos principais, que são programas de emergência, infraestrutura, financiamentos, industrialização e tecnologia. Portanto, são bastante por pouco tempo que parece, menos de 2 anos. Só vou resumir um pouco para cingir mais alguns aspectos que eu pretendo informar. Programas de emergência. Vou cingir na questão de apoio à produção agrícola e desenvolvimento rural. Burkina Faso, como caso de muitos países africanos, deparam-se com situação de escassez, de carência dos gêneros alimentares básicos. Mas o que é que se faz? Por caso da Guiné, é só delegar uma comitiva do governo, ir à China, à Tailândia, pedir o fornecimento dos gêneros alimentares, enquanto que temos condições de produzir. Ibrahim é isso que está a fazer. Criou-se o sistema de fornecimento de sementes de cultivo aos pequenos agricultores, médio agricultores e grandes agricultores. Também esse plano contempla incentivo, desenvolvimento de agricultura familiar ainda. O foco, segundo a previsão, é conter, é limitar a dependência do país à importação dos gêneros alimentares. Interessante também o plano de água e saneamento. E em que isso consiste? Consiste no fornecimento de águas potáveis às populações das zonas recônditas, zonas distantes dos centros urbanos. Populações nessas localidades padecem de situação de carência, de falta de água bom para o consumo. A população nessas regiões acabam consumindo águas
que não são boas para o consumo, e isso agrava ainda a situação de saúde das populações nessas localidades. E até esse projeto contempla a abertura dos poços de água potável em algumas localidades. Portanto, em termos de infraestrutura, teve o capital, o Ouagadougou, como eixo de maiores extensão de vias rodoviárias. Essas vias rodoviárias, mais de 200 quilômetros, que ligam capital a todas as regiões. Todas as regiões têm acesso com estrada para o capital. Esse plano já de infraestrutura já tem interligação com o plano de apoio ao desenvolvimento da produção agrícola, porque as populações do interior, ao produzirem os seus produtos agrícolas, terão facilidade de escoarem os seus produtos, excedentes dos seus produtos, para o grande mercado, que é a capital, para a Guiné-Bissau. Eu defendi, ao invés dessas propagandas de construir a estrada de Bissau Velho, não sei de onde, de periferia, não sei de que, porque não se entrar investimento para ligarem as regiões do país, principalmente a região sul, que é celeiro da produção do país. E outra questão do financiamento. Eu confesso ainda, isso que mais me marcou. Foi recentemente, dia 2 de agosto, criou-se o banco de fomento, denominado Tresor Público, ou seja, Tesouro Público. O banco tem três objetivos principais que está contemplado no seu projeto de criação, que é financiar projetos de infraestrutura, financiar pequeno e médio e grandes empresas, e financiar também projetos agrícolas. O objetivo com a questão do banco é para sanar a situação de deficiência da capacidade da política monetária do Burkina Faso. Foi exatamente que eu tinha dito isso sobre a questão da Guiné. Já que pertencemos à União Econômica Monetária, o EMOA, o país perde-se a capacidade de fazer a política monetária, igual do Burkina Faso também, como membro do EMOA. O bloco não considera só a necessidade do país em particular, mas sim do bloco em geral. E as situações dos nossos países, Guiné-Bissau e Burkina Faso, como disse, são países mais frágeis, mais pobres, e a situação não é igual de Costa do Marfim, não é igual do Senegal. A dinâmica desses países não são iguais. Portanto, para minimizar essa limitação que é dada aos países frágeis, menos dinâmicos, assim, cujo contexto econômico menos dinâmico, como a Guiné e Burkina Faso, por isso é pertinente, é salutar criar um banco de fomento, um banco de incentivo. Postagem do Ibrahim, falando das vantagens dessa instituição financeira na economia do Burkina Faso e o propósito deles de criarem essa instituição. E outra também é a questão de industrialização e tecnologia. Esse lançamento de pedra para a construção de refinaria de ouro. Imagina um país que é 14º produtor do ouro do mundo, nunca teve alguma refinaria de ouro. Essa é o que eu costumo dizer, industrialização na base de vantagem comparada, diferentemente do que se fez na Guiné ou tentou fazer, aliás, o que se fez antes e está sendo experimentado ainda. Por exemplo, nos anos 80, final dos anos 70, 80, o investimento que fizeram na área de indústria na Guiné
foi na indústria automobilística, cuja matéria-prima tudo o país precisa importar. E, enquanto em termos dos quadros, o país não se dispunha quase de nenhum engenheiro eletrotécnico e de áreas afins. Portanto, aquela indústria estava condenada a fracassar. É diferentemente do processo de industrialização que o governo do Ibrahim está a realizar agora em Burkina Faso. Portanto, o país é o 14º produtor do ouro. Por isso, viu-se a necessidade de começar a industrialização com refinarias de ouro. Diferentemente de indústria automobilística. Por isso, na Guiné, eu costumo dizer, a industrialização que foi feita no regime com o regime Luiz Cabral, aquela estava condenada a fracasso. Não é que o regime do Nino Ver é que destrui tudo, como se faz, como se diz vulgarmente, a Guiné-Bissau, não. Aquilo estava condenado a fracasso, estava condenado a destruir. O Nino estava no poder quando tudo começou-se a arruinar. Tudo começou-se a destruir, calhou com o Nino no poder. Portanto, não é culpa do regime do Nino, não. Atenção, não quero com isso defender, fazer apologia ao regime do Nino, não. Não estou a dizer que é melhor presidente que o Luiz Cabral, não. Mas a questão de industrialização foi mal planejada. Não teve culpa, o Nino não teve culpa do seu fracasso. O projeto não foi bem planejado, em termos técnicos, em termos científicos, nada planejado. Nenhum economista sério é capaz de aconselhar alguma coisa daquela. Até tenho um vídeo do Nino comentando também sobre essa situação. E só antes de passar o vídeo, também o outro projeto de industrialização e tecnologia foi o lançamento do satélite que o país lançou no ano passado. E isso vai permitir o controle do clima do país e das ameaças climáticas, desastres climáticos, evitar o desastre assim nas produções agrícolas para que não afetem gravemente as produções agrícolas. Isso também mais questão de segurança do país. O país vai correr menos risco de interferências, aliás, de espionagens internacionais no sistema de comunicação do país. Foi por isso que se investiu para o lançamento do satélite e tanto aquisições também de drone, 2 drones de última geração. E vou passar só um vídeo do Nino Vera comentando falando da industrialização que a Guiné experimentou nos finais dos anos 70, início dos anos 80. Não me parece que tenha havido muitos progressos feitos pelo movimento que ajustador. Tem havido pouco, realmente, porque erramos numa situação que não era propícia a fazer tudo o que nós pensamos depois do movimento ajustador para todos os anos. Por exemplo, como a resolução do terceiro congresso do nosso partido, falou-se muitíssimo até do desenvolvimento agrícola. Mas pode-se ver que foi tudo feito ao contrário. E agora, com esses meios que nós tínhamos de ajuda da comunidade internacional, ou então algum financiamento, etc., que não foram canalizadas para o setor agrícola, foram canalizadas para os setores sociais, como é que nós podemos fazer? E com isso temos dívida, estamos a pagar essas fábricas. Portanto, foi isso, para não delongar tanto. Garanto que o atual regime do Burkina Faso tem muito para apresentar novidades. A própria figura do Ibrahim, que é o presidente mais jovem, mais novo do mundo em exercício da função, e que é uma coisa, por exemplo, antagônica, que é normal da política africana. Normalmente a África apresenta presidentes com idades avançadas, muito avançadas no poder, e também questão de transparência, que na África, nos governos africanos, são um mito, aliás. Mas o regime do Ibrahim
está sendo muito diferente. É um governo aberto, com constante diálogo com a população e transparência nas suas atuações, pronto a prestar conta, informação ao seu povo. Está marcando a virada da página do cenário político de África. Portanto, não é à toa que a sua popularidade transcende o continente, acompanhando o evoluir da situação e com a expectativa positiva sempre. Tá bom? Até a próxima.